O Guia 42. Eu adoro memórias. Elas são nossas baladas, nossos mitos fundadores pessoais. Mas preciso reconhecer que a memória pode ser cruel se não for desafiada. A memória frequentemente é a nossa única conexão com quem costumávamos ser. Memórias são fósseis, os ossos deixados para trás por versões mortas de nós mesmos. Usando uma imagem mais potente, nossas mentes são uma audiência faminta, desejando apenas os picos e vales da experiência. O que é insosso se desfaz, deixando apenas os pedaços distintos que são lembrados de novo e de novo. Dolorosas ou apaixonadas, surreais ou sublimes, nós adoramos essas pequenas rochas de experiência de pico, polindo-as com o toque sempre realizador da reciclagem de uma vida por procuração. Ao fazê-lo, como pagãos rezando para uma figura de lama esculpida, fazemos de nossas memórias os deuses que julgam nossas vidas atuais. Eu adoro isso. A memória pode não ser o coração daquilo que nos torna humanos, mas pelo menos é um órgão vital. Ainda assim, devemos tomar cuidado para não deixar a alegria do presente desbotar em comparação com dias supostamente melhores. Estamos felizes, com certeza, mas não estávamos mais felizes antes? Se permitirmos, a memória pode fazer sombras do agora, já que nada pode corresponder às lendas fortificadas do nosso passado. Acho que isso é muito importante, pois meu trabalho é vender lendas, embalá-las, transformá-las em mercadorias. Por um pequeno preço, permitirei que você compartilhe das minhas memórias, que eu solenemente prometo que são reais, ou serão, contanto que você concorde em não dissecá-las a fundo demais. Não deixe a memória perseguir você. Aceite um conselho de alguém que dissecou a fera, então a reconstruiu com um rosto mais temível, que então usei para seduzir algumas moedas extras para fora do bolso de uma audiência inebriada. Aprecie as memórias, sim, mas não seja escravo de quem você desejou ter sido algum dia. Essas memórias não estão vivas. Você está. Pessoalmente, acho que não dei atenção apropriada ao modo como o mundo de Trez era belo. Para mim, era um planetinha distante se afogando no refúgio dos éteres que são mais úteis em outras encarnações e muito mais fáceis de coletar nas próprias luas, de qualquer modo. E ainda assim, em nenhum outro lugar das minhas viagens testemunhei algo como esses esporos. Enquanto navegávamos pelo Carmesim, me senti como uma folha flutuando no sangue de um gigante caído. Quanto mais avançávamos, mais alto se erguia a lua carmesim, escura e sinistra durante o dia, frequentemente cercada pela luz solar, um coágulo na luminosidade. À noite ela se incendiava com seu próprio brilho incessante e sobrenatural. De início estávamos indo longe demais para ver os esporos caindo, mas à medida que fomos diminuindo a distância, o Lunagre apareceu. Uma fonte vinda do céu se derramando no centro do mar. Os esporos verdejantes sempre tinham parecido com pólen no ar, mas esses pareciam um fluxo de lava irrompendo dos céus para derreter o planeta. Eu não estava bem da cabeça durante a viagem, mas ainda podia ver. E as partes polidas daquela terra na minha memória são sempre imagens notáveis. Retratos surreais e fascinantes de uma magia tão dominante que literalmente caía do céu. Acredito que Trás teria apreciado mais a vista se ela não fosse tão incrível. Ela teria mais chance de manter minha atenção. Pode, por favor, se concentrar, Royd? Pediu a garota. Apontei para a lua vermelha distante, os esporos escorrendo para preencher o mar. Parece que a lua está vomitando. Tress suspirou. Imagine que o mar é o toalete, disse eu, e que a lua é o rosto de um deus, regurgitando sobre nós depois de uma longa noite girando e girando em um banco de bar. Cheguei a compor um poema sobre um deus vomitando. Pouparei vocês do detalhe. Embora tenha sido a única vez que tive uma desculpa para uma boa rima para indômito.
Finalmente, depois de algum incentivo, deixei de lado minha recém-descoberta musa e me sentei no convés ao lado de Tress. Ela teria preferido trabalhar comigo num convés inferior, fora de vista, mas eu havia sido teimoso. Queria assistir a lua vomitante, como geralmente as pessoas querem. Precisamos quebrar a maldição, disse ela. Ah, sim, eu respondi. Então me inclinei para ela, falando como um conspirador. Você sabe, eu tenho uma dessas. Uma maldição? De fato. Eu sei, Rod. Você sabe? Sim. É por isso que podemos falar sobre o assunto. Se eu não soubesse, você não poderia me dizer. Eu não posso dizer algo que você não sabe, mas só as coisas que você já sabe? Sim, por conta da maldição. Oh, a maldição. Eu tenho uma dessas, eu sei. Preciso quebrar a sua para que possa me levar à feiticeira. Ninguém sabe onde ela pode ser encontrada no mar da meia-noite. Fiquei imediatamente em silêncio. Rod, ela indagou. Você compreende? Acho que compreendo. Mas veja só, é difícil. Me inclinei mais para perto. Posso dizer a você. Sim? Algo importante. Sim? Meias com sandálias, eu sussurrei. A nova tendência da moda. Confia em mim. Vai abalar geral. Ela suspirou com uma exasperação crescente. Estou acostumado a ter essa reação das pessoas, mas prefiro ser intencionalmente irritante. Vai contra minha ética profissional frustrar pessoas por acidente. É como um operário de construção pavimentar uma estrada durante um ataque de sonambulismo. O capataz teria um ataque. Como você faz? Como você faz para mandar um sonâmbulo fazer a pausa ordenada pelo sindicato? Você o acorda? Olha só, disse Tress. Eu tenho esse papel aqui, está vendo? E escrevi um monte de palavras que acho que tem a ver com maldições. Há alguma aqui sobre a qual você não possa falar? Se houver, isso me dará uma pista. Era uma ideia viável. Eu teria ficado impressionado se não tivesse distraído, me perguntando se alguém já havia feito roupas a partir de guardanapos. Tress me entregou a lista de palavras. Eu as estudei, inclinei minha cabeça para o lado, depois assenti. Alguma coisa? Ela perguntou. Aparentemente, declarei. Eu esqueci como se lê. Exibindo uma paciência legendária, Tress pegou a lista de volta e leu as palavras para mim. Eu as repeti. E então? Ela perguntou. Eu definitivamente já ouvi alguma dessas palavras antes, disse eu. Agora esqueci as regras. Esse é o jogo onde eu desenho uma imagem da palavra ou é o jogo onde faço mímica dela? Ela grunhiu e se deitou no convés, sua cabeça batendo contra a madeira. Você poderia, talvez, me levar à feiticeira sem quebrar sua maldição? Fiquei em silêncio. Rod? Olhei para ela. Havia escurecido nos meus dentes para fazer parecer que ele estava faltando, já que havia deduzido que isso estava na moda. Um número de Douglas estava mostrando esse look, afinal de contas. Talvez eu possa dizer letras para você, disse ela. E você possa pensar na maneira de quebrar sua maldição. Eu podia perguntar a você: essa letra está na palavra? Teoricamente, você não seria capaz de dizer sim se estivesse. Isso não deveria ter funcionado. Era uma alternativa fácil, a ponto de a feiticeira ter pensado nela e basicamente programado a maldição para proibir a pessoa de confirmar palavras desse modo. Além disso, nesse caso específico, bem. Letras, disse eu. Soletar palavras. Ler. Certo, disse Tress. Certo. Mas você nunca respondeu minha pergunta. Poderia me levar à feiticeira? Mesmo sem ter sido desamaldiçoado? Fiquei em silêncio. Uma parte de mim tinha esperança de que ela notasse como aquele silêncio era ruidoso. Espere, disse ela, se sentando.
Toda vez que eu falo sobre navegar para ver a feiticeira, você se cala. É mesmo? Eu perguntei. Essas foram as únicas vezes que estive perto de você e você não tinha nada a dizer. Os olhos dela se arregalaram. Rod, você não pode falar sobre a feiticeira ou sua ilha, certo? Eu, distintamente, fui incapaz de responder. Rod, ela perguntou, você pode falar sobre a Ilha do Rei? Eu já estive lá uma vez, disse eu. Conhece a história sobre o catador dos esgotos do rei? Não me lembro direito, mas tem um monte de bosta nela, então deve ser engraçada. Falar sobre visitar a Ilha do Rei não fez com que você se calasse, disse ela. Mas falar sobre a Ilha da Feiticeira, sim. Ela se ergueu. Preciso de um mapa. E pronto. Depois de só alguns dias tentando, ela havia descoberto mais sobre como me ajudar do que o Laano nosso ano juntos. Aquele transmorfo estúpido estava se divertindo com aquilo. Eu juro, eles todos estavam ficando mais estranhos desde que Sazed os libertou. Ah, isso aqui é um Kandra? De qualquer modo, Salah estava no seu posto usual, guiando o navio mais fundo no Mar Carmesim. Ela não tinha um mapa do Mar da Meia-Noite ali, mas, a pedido de Tress, ela enviou um Doug para pegar um nos seus aposentos. Não era particularmente detalhado. Nenhum dos mapas do Mar da Meia-Noite é. Felizmente, a forma estava mais ou menos correta, já que todos os mares são basicamente pentágonos. Pentágonos? Não devia ser círculo? Tress começou a apontar lugares no mapa e a perguntar. Rod, gostaria que você nos guiasse até aqui. Pode fazer isso? Toda vez eu contei a ela algum fato terrivelmente interessante sobre o local, como ter caminhado ali calçando manteiga em vez de sapatos. Até que ela alcançou um ponto específico. Quando ela perguntou sobre ele, fiquei em silêncio. Quando paro de falar, as pessoas frequentemente ficam felizes. É um risco da minha profissão. Mas dessa vez era diferente. Tras puxou o mapa contra o peito, com os olhos marejados. Ela sabia onde ficava a Ilha da Feiticeira. Perto da borda do Mar da Meia-Noite e do Mar Carmesim, talvez a meio-dia de distância mar adentro. Aquela era a primeira peça de informação concreta que ela havia encontrado. O primeiro passo real rumo ao resgate de Charlie. Foi um belo momento, arruinado quando uma súbita linha de chuva caindo apareceu no horizonte. Então veio direto para o nosso navio.